Meu nome é Cláudia, eu sou arquiteta urbanista e sou integrante do Comitê Popular da Copa de Porto Alegre. Então, o comitê ele surge no final de 2010, né? Depois da derrubada do PL 388 no Morro Santa Teresa, né? Que foi uma luta de resistência das famílias, da comunidade contra a remoção na área do Morro Santa Teresa, né? A partir daquela vitória e logo em seguida a prefeitura publica a matriz de responsabilidades da Copa de 2014 e ali a gente percebe que diversas áreas no entorno do Morro Santa Teresa iam ser atingidas pelas obras da Copa. E a partir dali, e também em articulação com outros movimentos sociais e organizações de atingidos de outros estados, a gente funda os comitês populares da Copa em todas as 12 cidades sedes que vão receber o Mundial de 2014. Então, em Porto Alegre são cerca de 8.000 a 9.000 famílias que vão ser removidas ou são ameaçadas de remoção, né? Entre elas as famílias da Avenida Tronco. Cada uma delas por uma obra específica, né? Na Vila Dique por causa da duplicação da pista do aeroporto, a Avenida Tronco por causa da ampliação da avenida, as do projeto integrado socioambiental por causa da canalização do arroio a foz do Arroio Cavalhada, enfim, cada uma ligada a uma obra de infraestrutura especificamente, né? Porque na verdade a Copa do Mundo e as Olimpíadas, os mega eventos de maneira geral, são digamos assim, sempre se fala uma oportunidade, né, de se tirar projetos da gaveta, né? Então, a exemplo da Avenida Tronco, ela é uma obra que consta no plano diretor desde 1950, né? E ali é uma grande oportunidade de se abrir um portal para a Zona Sul, né? A gente sabe que a Zona Sul de Porto Alegre está sendo ocupada hoje por uma série de condomínios residenciais, muitos prédios para a alta burguesia morar, né? E geralmente esse nível social de pessoas tem muitos carros, enfim, e precisa desse deslocamento centro-Zona Sul. E a Avenida Tronco, mais especificamente, né, nada mais é do que um portal, né, para a Zona Sul. E também ela é necessária para poder escoar a implosão do Estádio Olímpico, né, que é uma obra da OAS, né, que foi quem fez a Arena do Grêmio na saída da cidade lá, e aquelas torres também que vão sair, e também onde é o Olímpico hoje vai ser implodido, né, a ideia é que seja implodido e que lá se construam também torres residenciais e de serviço. E para acontecer essa obra, a inclusão desse estádio, a obra precisa estar finalizada. Na Vila Dique, a maioria das remoções, metade das famílias que estavam ameaçadas, que eram 1.500, já foram removidas. Ainda permanecem lá na comunidade cerca de 450, né? Hoje a pista do aeroporto saiu da matriz de responsabilidades, então as famílias que ficaram naquele lugar hoje estão completamente abandonadas, né? Então esse é um dos motivos lá na parte mais zona norte, né? Depois na zona sul tem a questão da Avenida Tronco, né? Que são mais 1.500 famílias que estão sendo removidas por conta da duplicação da avenida. Na Avenida Tronco, cerca de 30% das famílias já foram removidas, ainda tem 70% das famílias a remover. A prefeitura, desde o final de 2010, sempre teve a intenção de levar essas famílias para além dos bairros populares da cidade, né? Então, no final de 2010, a Prefeitura Municipal coloca na Câmara de Vereadores uma lei, que era uma lei que gravava 34 áreas especiais de interesse social na cidade. Essas áreas são áreas específicas para a construção de moradia popular. Só que essas 34 áreas eram todas áreas para além dos bairros populares da cidade. Se tu pegasse as coordenadas de GPS e lançasse no Google, tu ia chegar no Milharal, né? Então é assim, edifício Camila, lá, aqueles condomínios muito afastados da cidade, né? Nessa mesma lei que ele encaminha no final de 2010, o último artigo dela, o artigo 74, alterava uma lei anterior, de janeiro daquele mesmo ano, que dizia que se houvesse remoção na cidade, 80% das famílias deveriam permanecer no mesmo local ou na mesma região, né? Só que naquela lei, ele diz que para a Copa do Mundo isso não vale, né? Então foi pela primeira vez em que foi colocado ali na cidade de Porto Alegre uma lei de exceção que daria conta das remoções, né? Entendendo aquela conjuntura ali, o Comitê Popular da Copa e as famílias removidas se organizaram em cima da alegação da Prefeitura de que não havia áreas disponíveis na região. Nós mapeamos áreas para indicar para desapropriação. Nós indicamos cerca de 17 áreas, 15 foram desapropriadas e hoje
estão, digamos assim, aguardando a construção das moradias, né? A prefeitura até hoje não começou nenhuma construção. Como alternativa, inicialmente a prefeitura ofertava o bônus moradia, né, que é no valor de R$52 mil. A família precisa achar uma casa com escritura nesse valor, o que é impossível de tu encontrar em Porto Alegre. Em qualquer bairro de Porto Alegre, escriturado não existe por esse valor, né? Então, as famílias de maneira geral hoje estão indo para Sapucaia, Viamão, e muitas delas para a praia, para o litoral próximo de Porto Alegre, né? O que preocupa muito vários urbanistas, porque na verdade é um deslocamento de uma população para uma região onde não tem condições de viabilização de renda, né? As pessoas não têm como sobreviver nesse local, porque é um local que vive ali 4, 5 meses do veraneio, não tem indústria, não tem comércio, e as famílias vão acabar formando lá um grande bolsão de miséria, né? E vão esperar os 5 anos até que o seu registro do imóvel fique no seu nome, vão vender e vão voltar a ocupar a cidade. Então esse é o grande medo que se tem, que é uma política pública que não está resolvendo o problema da irregularidade fundiária, né? Então essa é uma das alternativas. Outra alternativa é o bônus moradia, que é no valor de R$500 que a prefeitura dá para a família. Seria uma coisa temporária, entre aspas, né? Então a família tem que procurar o imóvel, alugar o imóvel no seu nome. Se tiver que conseguir fiador, é a família que tem que conseguir. Se tiver que pagar calção, é a família que tem que pagar o calção. Então a prefeitura só tem o dever de dar ali os R$500 para as famílias, né? A gente sabe também que R$500 não é o suficiente para alugar um apartamento em Porto Alegre. Então é uma grande dificuldade das famílias de hoje optar por uma solução de moradia que seja viável com a sua renda, né? O bônus moradia e o aluguel social, principalmente o aluguel social de maneira geral, são políticas que não são políticas habitacionais, né? Porque eles tiram a garantia da posse do morador, né? Uma vez que tu tira o pé do chão, tu já não tem direito àquele chão, né? Então faz com que a família fique na mão da prefeitura. Ou seja, tipo, pagou 6 meses de aluguel, daqui a pouco a prefeitura liga: ô seu Zé, seguinte, tem um apartamento lá na Restinga pra ti, se tu quiser tu vai, senão já era. Então aqueles terrenos que foram conquistados na região e que até hoje a prefeitura insiste em não construir nada, né, foi desapropriado e não tem nenhum tijolo lá em cima, são conquistas da região. E por isso os moradores se organizaram e fizeram uma campanha que chama a campanha Chave por Chave, que é a campanha onde eles só saem das suas moradias para ir para a moradia definitiva. São recursos do governo federal, administrado pelo Ministério das Cidades, é o PAC da Copa, né? Quando ainda estava incluso na matriz de responsabilidade, né? Só que o PAC da Copa diz que se a obra não estiver pronta até a Copa do Mundo, recolhe os recursos. Então o que o prefeito fez? Daí está envolvido então o governo federal e o governo municipal. E o prefeito retira as obras da matriz de responsabilidades e coloca no PAC infraestrutura, para que não perca os recursos. Aí perde uma série de isenções e tal. Para nós, o que isso quer dizer? Quer dizer que a obra não é necessária para a Copa. Então o cara tem que esperar as moradias ficar prontas para depois continuar a obra. Nós temos clareza que a obra não vai ficar pronta para a Copa e que a comunidade lá vai resistir para conseguir essa moradia digna. Vocês acham que está sendo feita a Copa do Mundo mesmo em Porto Alegre? Para a OS, para a Goldstein, para a RBS, para a Globo, para o Itaú, para a Ambev e para todos esses que se alienam em torno de futebol, assim. Eu fui uma torcedora gremista muito fanática durante muitos anos, ia no estádio todos os jogos, e depois eu comecei a entender bem o que está por trás do futebol, me deu uma tristeza tão grande que por mim eu não sei nem a escalação do time hoje. Então, para mim, a Copa é para os ricos e os pobres é que se pode.